Vida Abundante Podcast está no ar. Hoje nós vamos conversar sobre a igreja, o crescimento da igreja, o que faz uma pessoa querer estar em uma igreja. Vamos conversar também sobre o que faz uma igreja se lançar sobre um determinado assunto para poder cuidar daquelas pessoas que estão chegando ali. Hoje eu vou conversar com o pastor Alisson, pastor da Igreja Batista Betânia, ali no São Luís, em Volta Redonda, uma igreja que tem uma energia incrível, assim, está vibrando muito, está crescendo bastante, não só em números, mas também em qualidade, em projetos especiais que Deus tem dado a essa igreja. Pastor Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui no Vida Abundante Podcast, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Valeu, Léo, que isso, eu que agradeço. Um privilégio estar aqui contigo hoje, aí, podendo gravar esse programa. Espero que seja realmente aí abençoador a nossa conversa. E parabéns pelo projeto, parabéns por tudo que você tem desenvolvido aí junto com o estúdio. Tem sido muito legal, parabéns. Obrigado, pastor. Valeu mesmo, tá? Ô, Alisson, você é pastor e a gente queria saber, assim, queria que você explicasse para o público qual que é a rotina de um pastor aqui em Volta Redonda. Você é como aqueles caras, assim, que tem helicóptero, que mora em mansões e tem 300 empregados? Ô, Senhor! Rapaz, então, vamos lá. A gente está aí já pastoreando há 13 anos a mesma igreja, né, Léo? Lá na Betânia. E, assim, então, algumas pessoas que ainda pensam ainda que o pastor ele só trabalha domingo, né? Que é o dia do trabalho do pastor, né? Mas a gente tem uma demanda bem grande de trabalho, né? Então, assim, olhando para a nossa realidade, para aquilo que eu vivo, a gente tem nossa família, que a gente tem nossas crianças ali, que a gente já tem a demanda natural, familiar, mas por semana ali, durante toda a semana, a gente separa os dias para fazer algumas questões, né? Então, a gente separa por aconselhamentos, a gente marca horários de aconselhamento no gabinete, a gente tem também horários para fazer visitas, então, sempre tem uma visita no hospital para fazer, algum irmão que carece por alguma necessidade, enfermidade ou até mesmo uma necessidade espiritual, né? A gente separa um tempo para isso também. Além de toda a demanda de preparar estudos e pregações que, propriamente dito, assim, eu levo bastante tempo, acho que sou muito ruim para isso, né? Então, eu demoro muito para conseguir preparar, então, assim, levo muito tempo mesmo para conseguir preparar um estudo bíblico. Além disso tudo, ainda tem a questão de administrar, projetar, planejar, de gerenciar ali, né, de gerir toda a questão da igreja, sem falar nesse momento que a gente está em obra, então tem as obras ali da igreja que a gente tem que ficar pensando e corre atrás disso, daquilo, desenvolve questões de projetos, e aí tem que acompanhar arquiteto, acompanha a parte também de documentação. Então, assim, Léo, Dá para complicado, cansar, cansei dá para cansar. só de ouvir. Às vezes 7 dias só na semana não são suficientes, né? E, assim, é realmente uma demanda puxada. E a gente já separa um tempinho ali para poder estar em família também, né? A gente não pode abandonar. Hoje ainda estava em casa conversando na hora do almoço, Kelly e eu, e falávamos, poxa, a gente tem que separar mais tempo para casa. A gente está com pouco tempo em casa. E a gente precisa de mais tempo com os filhos e tudo mais, né? Então, assim, a gente precisa ainda equilibrar o ponto de também dar tempo aos filhos, dar tempo à família, que às vezes nos falta. A verdade é essa, né? A gente não pode deixar faltar. Mas é uma demanda bem complicada, bem grande, né? Vamos dizer assim. Demanda cresce, a igreja está crescendo cada vez mais. E muito interessante você falar da família, da importância da família, de sempre estar buscando esse equilíbrio para o tempo, para a família. E você brincou que é um pregador ruim, né? Um pregador que tem dificuldade em preparar sermão. Eu lembrei que muitos anos atrás, eu adolescente, num congresso, pastor Rainerson Israel, pastor da Igreja Batista Casa Viva, lá em Petrópolis, e foi pastor na Atitude muito tempo. Ele deu a oficina para a gente lá, e aí ele estava falando que o pastor Ivênio dos Santos, que ensinou ele a pregar, disse para ele, olha, uma pregação boa vai levar no mínimo 8 horas por semana para você construir Sim. esse sermão. Então, sei que você brincou, falando que é um pregador ruim, Sim. mas quem dera as nossas igrejas tivessem pastores assim, com essa dedicação ao ministério da palavra, para que através do texto, fazendo a leitura do que está acontecendo como sociedade, possa E pregar. hoje, assim, Léo, a gente ainda tem a facilidade da tecnologia, né, Léo? A gente, claro que às vezes a gente não chega a levar até 8 horas como a gente precisava muito antes, né? Até por conta da tecnologia. A gente tem
programas hoje, né, As pesquisas de computador, os programas exatamente, que nos fazem pra ajudam gente. na interpretação ali da palavra grega, do hebraico, já nos traz uma leitura melhor. Você não precisa de abrir os léxicos, né, e procurar lá. Então, assim, hoje ainda tem essa facilidade que nos ajuda muito, né? Mas ainda assim traz uma demanda muito grande, porque você precisa, de qualquer forma, você vai precisar dos livros, sejam eles que estiverem ali no programa. Eu uso muito aquele Logos, não sei se você conhece, né? Conheço. Eu uso muito ali. Tem muitos livros ali já, muitos comentários bíblicos. Mesmo que você esteja ali no computador, você tem que procurar, você tem que ler, você tem que separar o que é importante, o que você vai incluir, o que você não vai, entendendo ali exatamente para levar o conteúdo que a igreja vai entender, porque não adianta também você chegar com aquele conteúdo todo e a igreja não entender. Então, o grande desafio é você conseguir trazer toda aquele denso conteúdo de uma forma que seja entendível àqueles que, entre aspas, são leigos, né? No sentido do conhecimento teológico, vamos dizer assim. E é um grande desafio, né, Léo? Esse que é o grande desafio para mim, eu acho, que é você trazer exatamente para o ouvido, né, de cada cristão ali, de uma forma que todos entendam. Isso Não é se um grande perder desafio. nesse estudo e lembrar do seu público-alvo ali, os irmãos que Exatamente. não tiveram acesso ao que Se você não teve, não tem a senão você fica falando bagagem só do estudo. você fala, cita o grego, cita o hebraico, explica ali, e aí o que vai E a adiantar? galera até zoa a gente, né? A gente Exatamente. já teve lá como membro da igreja, assim, sem estar no ministério, né? E a gente dava aquela zoada assim, pô, tá falando isso e tal. Falando em línguas, né? Tá certo. Alisson, você tá no seu segundo ministério, primeiro Sim. ministério como presidente, Sim, lá sim. na Betânia. Você é um jovem, 40 anos, uma igreja, assim, em crescimento. Qual que é a principal alegria que o ministério trouxe até agora para você? Então, Léo, quando eu estava pensando sobre essa questão da alegria do ministério, né? Porque, assim, eu acho que, assim, a grande alegria é o próprio ministério. Eu vejo, assim, Léo, que eu fico pensando, assim, às vezes eu fico imaginando na minha mente, assim, fico pensando, né? Cara, a gente não era nada, né? E era ali um menino apenas da periferia de Volta Redonda, um garoto que a vida inteira escola pública, né, com várias oportunidades para você se ir para um outro lado da vida, e você está ali no nada. E de repente Deus pega você assim do nada e fala: "Quero você no ministério". Então ele te tira daquela situação e te coloca para liderar a igreja dele, pastorear as ovelhas dele. E eu acho que isso já é um grande privilégio. O maior privilégio, a grande alegria do ministério é o próprio ministério. É saber que você está ali sendo usado por um Deus poderoso que poderia ter escolhido qualquer um, mas de alguma forma ele olhou para você, como, né, você também é, o pastor Léo chamou, vem cá, vou colocar você no ministério, vou usá-lo para aquilo que eu tenho para a minha igreja, para as minhas ovelhas. Mas é claro que quando eu olho para trás, eu me lembro de coisas, né, legais. Eu acho que, assim, quando eu penso na alegria do ministério em si, eu vou lembrar das coisas mais marcantes no meu coração, vamos dizer assim, né? Por exemplo, batizar meu filho. Poxa, isso não tem preço, né? Foi um momento, assim, que aquele momento em que eu estava ali na piscina com o Gustavo foi realmente um momento maravilhoso. Apresentá-los ao Senhor. Meu filho, e agora a Lara também. A Lara ainda não se batizou, tá, né? Caminhando para chegar nesse dia ainda. Então, assim, são alegrias. A alegria de poder realizar o casamento do meu irmão. Foi uma alegria também de poder ter ali esse privilégio, essa oportunidade, né, de estar junto. Então, assim, são alegrias que eu penso, como igreja, de uma forma geral, são várias, né? A gente vê a igreja crescendo, se desenvolvendo. Dos últimos anos para cá, a igreja realmente amadurecendo de uma forma que a gente não imaginava, que de repente Deus foi e deu, né, isso, que a gente vê que é literalmente a mão de Deus em tudo isso. Então é uma grande alegria. O ministério em si é uma grande alegria, né? Você saber que, poxa, estou ali e Deus tem me usado apesar de mim, né? Ele tem feito a obra dele. Isso é muito legal. Eu gosto muito do ministério. Acho que não trocaria por nada. Acho que, assim, exatamente a minha vida, sabe? É aquilo. É o que Deus me chamou, é o que eu faço e é o que me dá prazer, me dá alegria. Por isso que eu digo, a grande alegria, estar no ministério é a grande alegria de olhar para trás, sabe? Muito legal, Alisson. Muito bacana ouvir você falando assim que a maior alegria é o próprio ministério e não realizações que o ministério traz e que trazem alegria, mas que não podem ser maiores do que esse privilégio de pastorear, de ser chamado por Deus para isso. Sim. O Alisson, a igreja Betânia tem crescido. Qual que é o ingrediente secreto dessa comunidade? O que você, como pastor, vê que tem feito as pessoas se sentirem em casa lá e ter o desejo de continuar
lá na sua igreja? Léo, quando eu cheguei na Betânia, eu tinha lá para os meus 26 para 27 anos. Era muito novo, muito novo. Eu brinco muito com eles lá quando me chamaram. Gente, vocês têm certeza disso? Eu sou um garoto, né? Eu estava pastoreando jovens numa outra igreja, na Igreja Batista do Belmonte. Tinha lá também uma juventude bem ativa, sabe? Que era muito legal. A gente sofreu também para sair de lá. E eu olhei para eles e falei, vocês têm certeza disso? É exatamente isso que vocês querem, né? Porque não era nada do que era a igreja. A igreja tinha uma cara e eu tinha outra. Verdade é essa, né? E aí, desde que eu cheguei lá, eu sempre falei com a igreja no sentido assim, Léo, eu tenho para mim que a igreja precisa pensar num seguinte equilíbrio. E aí é uma coisa que era uma visão minha, tá, Léo? De vez em outra eu olhava e percebia o seguinte, poxa, encontro igrejas que têm uma pregação bíblica, uma pregação profunda. E aí quando eu vejo essas igrejas, ao mesmo tempo eu vejo, não todas, tá? Mas em geral, uma igreja que tem uma liturgia mais fria, uma liturgia um pouco mais, sabe assim, não contemporânea. E aí aquilo você pensava, opa, pesou muito para um lado só. Em contrapartida, encontrava igrejas com uma liturgia contemporânea, animada, uma igreja alegre, festiva, e a palavra ficava de lado. Era 10 minutos de palavra e muitas vezes nem era uma palavra profunda, né? Enfim. E aí eu sempre olhava para isso, pensava comigo, eu sempre disse isso para os meus líderes. A gente precisa encontrar o equilíbrio de ser uma igreja alegre, contemporânea, sem perder e jamais negociar a pregação bíblica, centrada em Cristo, profunda e que apresente o evangelho como ele realmente é, né? Então, assim, Léo, de lá para cá a gente tem tentado fazer isso, sabe? Encontrar esse equilíbrio, e aí eu estou falando de uma forma geral, assim, de culto, né? É um culto que seja festivo, alegre, contemporâneo. Claro que quando eu digo contemporâneo, não estou falando de cantar músicas humanistas, né? Lógico que sempre a gente está preocupado em olhar para as letras das músicas, canções, e ao mesmo tempo ter uma pregação cristocêntrica, profunda, bíblica, teológica, que leve base mesmo aos cristãos e àqueles que estão ali. E quando a gente olha para isso, a gente vê o outro ingrediente, que é o que fica de fora do culto em si, que para mim é relacionamento, né? O relacionamento, ele é muito importante. Então, assim, tudo que eu sempre busquei fazer junto com a igreja, de levar a igreja a buscar fazer isso, que as pessoas se sintam em casa, que elas cheguem e se sintam bem acolhidas, que elas saibam que a gente vai saber o nome delas e não apenas o número, sabe? Ah, chegou mais uma pessoa. Não, chegou o irmão Adriano. Não, chegou o irmão Antônio. Chegou o irmão Afonso. E saber o nome das pessoas. Então, as pessoas serem chamadas pelo nome faz diferença. Mesmo com a igreja em crescente, elas são chamadas pelo nome. Elas são conhecidas pelo nome. Então, assim, você manter esse relacionamento profundo é muito importante. Então, assim, é lógico que quem vai dar o crescimento para a igreja é Cristo. E eu não sou muito favorável a essas metodologias, sabe? Do sentido de rotular as igrejas, rotular como métodos, né? Eu não gosto muito. Eu acho que, assim, todos os métodos têm seus pontos positivos, seus pontos negativos. A gente pega aquilo ali e tenta adaptar de acordo... isso aqui é legal, posso colocar aqui, isso aqui é legal aqui, mas sem rotular de uma forma geral. Mas, para mim, é Cristo, centro, sempre, né? Pregação de um evangelho puro, simples, como o C.S. Lewis disse, né? No seu livro lá, Puro e Simples, o evangelho simples, de uma forma que seja contemporâneo e as pessoas se sintam acolhidas, respeitadas, amadas e haja um bom relacionamento. Então, assim, cara, é difícil trazer, sabe assim, aquele ingrediente secreto e tal. Eu acho que é muito disso. Eu acho que o ingrediente secreto é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dar o crescimento. A gente só não atrapalha. Se a gente não, uma vez eu ouvi isso, só não atrapalhar o Espírito Santo, vamos deixar ele fazer, porque é ele que faz, é ele que vai dar o crescimento para a igreja. Mas eu penso muito nesse sentido, de ser uma igreja alegre, contemporânea, mas bíblica, sabe? Não negociar com o pecado, a gente prega contra o pecado. A gente busca disciplinar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Mesmo que precise ser de uma forma que, sem que ninguém saiba. Às vezes, né, a gente não fica chamando a atenção das pessoas de púlpito, não. Mas a disciplina acontece. As pessoas são ali, porque elas estão sendo levadas a entender a importância e o valor da seriedade que é servir a Deus. E a gente não negocia isso. Mas uma igreja alegre, contemporânea, viva, né, nesse sentido. Então, assim, eu acho que isso tem, de alguma forma, feito com que as pessoas se aproximem mais, sabe, Léo? E elas estão chegando e, quando elas chegam, elas são levadas a isso, a entender que, olha, beleza, vem, mas aqui é assim, hein? É legal, é alegre, é festivo, mas é com seriedade. A gente não vai negociar com o pecado aqui, a gente não vai pregar um evangelho que não seja em Cristo, a gente não vai pregar um evangelho baseado na prosperidade, baseado no coach, não, a gente vai pregar Cristo, né? E é por aí que a gente tem tentado. Então, assim, eu acho que
De alguma forma é por aí. Muito legal você falar, né, dessa centralidade do culto, da palavra, dessa alegria, dessa animação, de um culto vivo e dos relacionamentos, para conhecer as pessoas e não resumir o crescimento da igreja apenas aos números, porque Exatamente. cada pessoa dessa que é atraída ao culto tem uma história, tem uma dor, tem um porquê de estar ali. Sim. E a igreja está naquele local para caminhar junto com essa pessoa e, na medida do possível, humanamente falando, e espiritualmente falando do impossível que Deus pode fazer, essa pessoa ir crescendo Sim. à estatura de E com Cristo. muita humildade, Léo. Muita humildade, cara. Eu falo isso muito com os líderes lá. Gente, humildade. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser humilde, entender que não somos nós, é Cristo, sabe? Entender o nosso lugar. O pessoal às vezes até brinca comigo lá na igreja, né? Porque a igreja acaba dando presente para pastor, né? Dia do pastor. Sim. E tudo. E eu fico Dia do muito pastor, sem aniversário graça. do pastor, aniversário da posse do pastor. Exatamente. Muito presente. E aí a gente fica ali assim, sabe? Você fica sem graça, cara, para receber. Porque é humildade, sabe? Entender que, poxa, não é a gente, né? Mas é lógico, tem o carinho da igreja e tudo mais. Mas com muita humildade, cara. Acho que é por aí. Alisson, você falou sobre a teologia, sobre o estudo bíblico. Sim, você sim. é alguém que gosta muito de estudar teologia, de estudar a palavra. Mas como que o membro da igreja ele pode usar o estudo da palavra para melhorar a fé dele, a tomar melhores decisões no dia a dia, para ter uma vida abundante? Porque às vezes eu penso que o membro da igreja, teologia é pastor Alisson lá, que vai pegar o Logos, vai pegar esse monte de coisa que ele falou aí que eu não faço a mínima ideia do que é. Mas como que o membro ele pode se beneficiar de um estudo profundo da teologia para melhorar a sua vida, melhorar a sua fé e ter vida abundante? Então, Léo, é aquilo que a gente falou. Eu acho que a teologia, quando eu falo teologia, lógico que eu estou olhando para a Bíblia, né? Ela é a base. Né? Para a gente construir algo, a gente precisa de uma boa base. A gente está lá em construção. Para que a gente comece, a primeira coisa que a gente fez depois do projeto foi a base. Então, assim, a base é onde você vai colocar toda a sua vida. Então, a teologia, é lógico que quando eu falo teologia para os membros de uma forma geral, eu não estou falando de um estudo sistemático como a gente está acostumado a fazer. Mas a teologia, ela está presente na vida de todo mundo. Né? Eu costumo brincar na igreja ou falar lá nos estudos que tudo é uma questão de teologia. Tudo na vida é uma questão de teologia. Suas escolhas, suas decisões, o seu namoro, o seu casamento, o seu trabalho, tudo que você faz é uma questão de teologia. Tem um livro, né, que acho que é do Sproul, se não me engano, fala Somos Todos Teólogos, que é uma teologia mais fácil de entendimento, né? Então, assim, eu gosto muito de entender nesse sentido. A teologia, ela nos faz reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos de Cristo, de que tudo está nele e de que isso também nos faz cada vez mais dependentes dele. Então, como é que o cristão ali, o irmão, o membro da igreja, ele conhecendo isso, o que isso vai ajudá-lo na sua vida abundante? Eu acho que ele conhecer que Deus ele é soberano, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e de entender que esse bem não é o meu bem financeiro, mas é o meu bem ser parecido com Jesus. E entender que nada vai me separar do amor de Deus. E entender que a quem precisa se aquietar em alguns momentos, saber que Ele é Deus nas nossas vidas, que eu entrego meu caminho ao Senhor, confio nele, Ele mais fará. Quando eu entendo isso tudo, eu consigo colocar isso na minha vida de uma forma geral, eu vou enfrentar melhor os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha crise financeira, sabe? A minha dificuldade no casamento, o meu problema no trabalho. Por quê? Porque eu vou entender que a teologia que eu tenho aprendido nas escrituras, nas pregações, nos estudos, que ainda que qualquer pessoa diga, não, eu não sei de teologia, ele sabe, né? Ele sabe. Aquilo está ajudando ele a vencer e ter essa vida abundante, que é uma vida plena, uma vida completa, né? Naquilo que Cristo quer. Então, isso para mim é a base, Léo. A pessoa precisa disso. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla na igreja. Não abandone os estudos bíblicos. E hoje em dia as pessoas não têm nem mais desculpa, né, Léo? Porque antigamente você faltava EBD ou faltava um domingo, você perdia a pregação. Hoje em dia você vai no YouTube e você encontra lá a pregação da sua igreja, de preferência, né, para você acompanhar o que está sendo pregado lá, e até de outras, e de outros bons pastores também, e de outros ruins também, e tem que tomar cuidado, mas você consegue encontrar ali e você, poxa, não perder aquele ensino. Então, assim, hoje a gente busca dar numa escola bíblica dominical, na nossa igreja, Léo, por exemplo, base teológica. Hoje a gente começou no início do ano, em especial uma mudança na EBD que a gente fez. Então a gente estudou, por exemplo, o panorama bíblico.
a gente trouxe um estudo para a igreja sobre como conhecer cada livro da Bíblia e o seu objetivo principal. Então, todo mundo que participou da EBD teve uma ideia. Poxa, esse livro aqui ele existe para isso, ele me leva a crer nisso, e percebeu que tudo isso está apontando para Cristo. Agora a gente passou para outra fase, a gente está falando dos fundamentos da divindade, que é falar sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que saber dos atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, vai me fazer viver uma vida melhor? Poxa, entender que Deus é justo e Ele comunica essa justiça a mim e eu preciso ser mais parecido com a justiça dele a cada dia que eu vivo, me faz compreender a ter uma vida abundante. Então, assim, Léo, a teologia é a base. Tudo é uma questão de teologia. E por mais que um cristão diga, eu não conheço teologia, ele conhece. Ele pode conhecer pouco, ou o pouco que ele conhecer ele pode não aplicar no seu dia a dia, mas que ele conhece, ele conhece. Então, assim, a base vai nos ajudar, sem dúvida, a viver uma vida abundante, desde que eu aplique isso. O próprio Jesus disse lá no Sermão do Monte, depois que ele fecha o Sermão do Monte, né, ele vai dizer, olha, todo mundo que ouviu essas minhas palavras e pratica, é como aquele que construiu sua casa na rocha. Base boa. Se você ouviu tudo isso e não pratica, você construiu sua casa na areia. Essa ilustração da casa não necessariamente agora ele está falando de família. Ele está falando de explicar como que uma vida seguindo os princípios que Jesus ensinou vai ser uma vida firmada ou não. Se quando você passar pelos problemas, você vai desabar igual uma casa na areia ou não. O que isso diferencia? Se eu estou seguindo e fazendo o que o Senhor me ensinou. Para que eu faça e siga, eu preciso conhecer. Para que eu conheça, eu preciso ler, preciso buscar. Então, é uma sequência, né? E a gente vai ali buscando aquilo tudo mais. Então, assim, cara, a teologia eu gosto muito, estudo, busco, porque eu acho que é a base para tudo mesmo, para a gente poder levar para a igreja. Você que está gostando desse bate-papo aqui, você precisa curtir esse vídeo, precisa se inscrever no canal, precisa mandar para o máximo de pessoas aí que você puder, para o YouTube entregar para mais pessoas e serem abençoadas, assim como você está sendo abençoado também. Talvez você tenha chegado aqui porque você é ovelha do pastor Alisson, ou ele mandou para você aí. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, porque você vai receber aqui do Vida Abundante Podcast outros conteúdos tão abençoadores para a sua vida, assim como você está recebendo esse conteúdo aqui. Pastor Alisson, a Betânia tem vivido um momento especial com o Ministério Infantil Os Destemidos. Sim. Tem recebido muito bem as crianças ali, em especial as crianças as famílias com crianças autistas. Como é que isso começou e qual foi o momento que a igreja percebeu que precisava se capacitar e receber bem essas crianças e essas famílias? Legal, Léo. Então, Léo, como é que a gente começou a perceber isso? Isso tem uns 7 anos. Por que eu sei exatamente o tempo? Porque tem um casal na igreja, que é uma família nossa, e esse casal, eles então, né, a esposa ficou grávida, e eles descobriram então a gravidez de gêmeos. E quando eles então descobriram a gravidez de gêmeos, era um casal nosso, muito próximo, a igreja toda ama demais eles, né? Que é a Mag e o Cal, inclusive um abraço para eles, né? Porque é gente nossa, muito queridos. E eles então vieram levando a gestação até que nasceram os meninos. E quando nasceram então os gêmeos, que são 2 meninos, eles começaram a se desenvolver ali, né, como bebês e tudo, e então logo no início ali dos seus primeiros anos, né, de 1 para 2 anos ali, eles começaram a perceber então algumas diferenças, algumas dificuldades com relação a umas crianças que são típicas, né, que a gente fala que é o atípico e o típico, né? Então, nesse sentido, eles começaram a procurar então, né, os médicos, a medicina e outros profissionais de saúde, e descobriram então, a partir de um momento, que os meninos eram atípicos, ou seja, eles são autistas. Os 2 são autistas, que é o Zé Pedro e o Gabriel. E aí, então, cara, a partir desse momento, Léo, a gente ainda estava lá no templo atrás, no templo antigo da nossa igreja ainda, e houve um dia específico de culto que essa família foi pela primeira vez, depois da apresentação, né? Mas pela primeira vez, assim, com os meninos já um pouco maiores, já andando, se eu não me engano, eles tinham para 2 anos já, e eles foram, então, ao culto com eles pela primeira vez. Só que foi um susto para eles, assim, no sentido de que como é que seria esse primeiro relacionamento com a igreja. Quando eles chegaram, então, à igreja, a gente começou o culto e os meninos, então, eles ficaram gritando o culto todo, porque era o jeito deles manifestar, inclusive, a alegria de estar ali naquele lugar.
E eu me lembro como se fosse hoje, porque entre um intervalo de uma música e outra, que foi no momento de acho que apresentar os visitantes ou falar algo a respeito dos dízimos, eu peguei o microfone e eu falei com a igreja nesse sentido. Falei assim, irmãos, nós não vamos aqui parar o culto ou criticar ou julgar qualquer atitude dos meninos da Maga e do Cal aqui. Porque eles são crianças e eles estão agindo assim porque eles estão muito felizes de estar na igreja. Ainda nem falei do autismo, né, com a igreja. E nós somos adultos. E nós adultos, que já somos mais maduros, conseguimos continuar adorando a Deus, louvando a Deus, apesar dos gritos e do barulho que eles fizerem aqui no culto. E naquele momento, a Maga, ela caiu em prantos, né, em choro, porque era o primeiro momento que ela estava ali. E foi interessante porque naquele dia tinha um outro casal visitante que tinha também um filho autista, mas que tinha ido também, assim, uma primeira vez, acho que o menino nem tinha ido, alguma coisa assim. E eles também se sentiram muito acolhidos com aquela palavra, né? Porque foi uma palavra de acolhimento, de entender que a gente precisava acolher aqueles meninos e a família, não importa da maneira como eles estavam ali. E a partir daquele dia, Léo, a gente começou então a se preparar para cuidar melhor dos gêmeos, dos meninos da Maga e do Cal. Então a gente começou o quê? A buscar conhecimento, começamos a procurar pessoas, procurar na internet informações, fomos a outras igrejas que já tinham trabalho para entender como funciona, fizemos um curso, depois preparamos uma pessoa específica da igreja que fez um curso de 1 ano direto para entender como que a igreja pode acolher melhor os atípicos e começamos a preparar a igreja a receber então melhor os atípicos, né, os autistas. E a partir daquela necessidade, vamos dizer assim, a igreja começou a olhar. Então, assim, partiu primeiro de um olhar mais acolhedor da igreja para essa família. E é interessante, né, abrir um parênteses aqui, que eu me lembro que essa irmã, ela falou com a gente depois um dia, que ela falou assim, pastor, teve alguém, uma pessoa que falou com ela assim, olha, agora você vai ver o que é realmente a dificuldade, o que é a igreja, sabe por quê? Porque as pessoas vão virar a cara para você. A igreja não vai te acolher. As pessoas não vão querer ficar do teu lado. Ninguém vai querer ficar com seus filhos. E começou a falar assim no sentido de que ninguém ia acolher. E ela falou que depois daquilo, ela falou assim para aquela pessoa, olha, a minha igreja não. Porque a nossa igreja age completamente diferente. Eles abraçam meu filho, eles nos amam, eles fazem tudo pelas nossas crianças. Então, assim, ela percebeu todo esse carinho e esse amor que foi dado a eles, né, como família, como um todo. E também houve um cuidado também pastoral para com os pais, né? A gente teve um cuidado também com eles, de conversa, porque era algo muito novo para eles, né? Então, tinha aquela questão de não saber ainda, ser muito... E agora, o desconhecido, né, Léo? É complicado às vezes, te traz medo do desconhecido. Então, era um desconhecido ainda. Então, até que tudo viesse como está hoje, foi um caminho muito árduo, sabe? De buscar acolher bem e de se preparar para isso. Então, hoje, a nossa igreja ela tem um acolhimento muito legal. A gente tem equipes preparadas que recebem mesmo famílias que chegam com filhos atípicos. E a gente dá todo o acolhimento para eles. E esse acolhimento significa abraçar, receber, levar para o culto, falar a palavra e ter o tempo de brincadeira também com as crianças, incluindo junto, né, com os outros, e não excluindo, mas trazendo eles para perto. E claro que há um momento ali da descompressão, que é um momento que eles precisam aí sim a gente tira um pouquinho, leva para um ambiente que eles têm ali para poder distrair um pouco. É diferente, né, nesse sentido. Aí a gente precisa fazer? A gente faz. Mas a necessidade começou aí, Léo, com essa família que já era nossa igreja e que teve, então, esses gêmeos que são maravilhosos, meninos fantásticos. É muito legal ver o desenvolvimento deles, né, agora, né? A mãe compartilha com a gente. Pastor, ele começou a ler, pastor, ele começou a falar, né, depois de 5, 6 anos. Então, assim, é muito legal ver esse desenvolvimento deles também. Então, foi a partir disso. E hoje, graças a Deus, a igreja entendeu. E hoje a igreja, isso eu posso dizer, que ela realmente recebe, né, bem essas famílias. Pessoas procuram, né, a igreja por causa disso. Procuro. Mas que não começou por uma moda, por um planejamento estratégico. Não. Começou por algo que estava ali. Sim, e aí que a gente falou dessa questão de rotular, né? Sim. Igreja é família de Deus, Léo. Né? Então, o que a gente faz como família? Opa, tivemos uma necessidade, então vamos aprender com essa necessidade. É isso que você falou. Não foi assim, um planejamento estratégico. Vamos descobrir o que foi para a gente conseguir ganhar mais gente. Não.
A gente fez por família, por ser família. Que não seria pecado também. Sim, né? tá tudo bem, lógico. E nesse sentido. Até né? para poder receber, Sim. porque é uma necessidade da igreja Claro. receber, né, essa turma toda. Mas sim, sem dúvida foi nesse sentido. Ô, Alisson, para as pessoas que estão ouvindo e sentem que a sua igreja não é inclusiva, não tem esse olhar como vocês tiveram ali, qual o conselho prático que você daria para que essa pessoa ela possa, então, plantar essa semente de um ambiente mais acolhedor, como você existe de uma família? Porque você citou os atípicos, é o caso ali da Betânia, mas pode ser uma igreja que não é acolhedora para crianças, não é acolhedora para idosos, não é acolhedora para famílias que estão em crise. Quantos divórcios, quantas separações. Qual conselho prático você daria nesse sentido, Alisson? Então, Léo, eu penso que o primeiro conselho é com relação ao pastor. Né? Penso que o pastor da igreja precisa ter esse coração. Porque, assim, a partir do pastor compartilhando isso com a sua liderança, com a sua igreja, e vindo a partir do líder, eu acho que isso faz muita diferença. Não estou falando que ele tem que conhecer tudo isso, nem saber o que fazer. Ser o especialista do assunto. Não, de maneira alguma, até porque eu nem sou também esse cara. Mas no sentido, assim, de que, peraí, eu preciso olhar de uma forma geral, de receber essas famílias aqui, e de como eu posso fazer isso. Então, assim, o pastor ele vai, primeiro, levar a igreja a entender que a gente precisa acolher todas as pessoas, independente da sua necessidade, né? Igual você falou, pode ser alguém que seja surdo-mudo, né? Que tem a necessidade da Libra, por exemplo, e outras coisas, outras necessidades. Idosos, cadeirante e necessidade de forma geral. Entender que a igreja ela tem que estar aberta a receber todas essas pessoas e levar isso para a igreja, para os seus líderes. Depois do segundo passo, acho que é isso, é separar aquelas pessoas que tendem já a ter uma, sabe aquele ministério que já arde no seu coração? De, puxa, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com essa área. E aí o pastor ele vai descobrir isso ou vai abrir para que as pessoas o procurem, né? Porque às vezes a gente faz isso também. Olha, que você gosta, você quer entender? Me procura, vamos procurar como fazer isso juntos. E aí sim, começar a preparar de forma simples. Não estou falando de estrutura ainda, estou falando primeiro de pessoas, né? Preparar as pessoas para como eu vou dar uma atenção melhor para um atípico, por exemplo. Como que eu posso dar uma atenção melhor para um cadeirante? Como que eu posso dar uma atenção melhor? E daí por diante. E aí a gente buscar isso. Aí tem cursos, tem, né, igrejas que já fazem isso. Você pode ir em igreja visitar. Isso eu acho que é muito legal. A gente faz muito isso. Nós visitamos já várias igrejas para aprender com eles o que eles já estavam fazendo. E aí aquilo que eu disse, a gente não pega aquilo ali e simplesmente coloca aqui. Mas a gente vai, isso aqui dá para a gente adaptar dessa forma que cabe da maneira, na nossa igreja, dessa maneira. E a gente vai fazer dessa forma. Então, acho que o caminho é esse. Primeiro, nascer no coração do pastor, nascendo no coração do pastor, partir para a sua liderança e para a sua igreja, para que eles também se comovam a isso, e depois, aí sim, buscar pessoas que tenham esse interesse, coração, e começar a prepará-los. Não preparar ambiente, sala, não, preparar as pessoas primeiro. Né? A gente foi preparar a sala para isso e muito depois a gente já tinha. Então, assim, eu acho que primeiro você começa com o que você tem. Depois você vai melhorando outras coisas. Até hoje a gente precisa melhorar muita coisa na igreja. A gente está em obra também, né? Então a gente precisa melhorar muito. Mas eu acho que é assim, Léo, esse ponto, sabe? Coração do pastor, igreja e liderança, descobrir quem gosta e quem tem interesse em participar ali e dar um pouco mais nessa área e preparar, buscando ajuda em igrejas e em outras organizações, em cursos, para abençoar as vidas dessas pessoas, até que a igreja pague esses cursos mesmo, né? Para que essas pessoas passem e façam e possam também ser preparadas para isso. Acho que é por aí. Legal, Alisson. E você conseguiria destacar quais foram ou qual foi esse aprendizado, qual foi assim, a maior lição de amor, de serviço que a igreja aprendeu a fazer como um todo? Sim, você conseguiria destacar alguma coisa nesse sentido, Alisson? A maior lição? Que vocês tiveram nesse período. Eu acho que isso ajudou a igreja, Léo, a aprender ainda a olhar com mais carinho para o próximo, sabe? E de entender assim, porque muitas vezes a gente é muito egoísta. A gente sempre pensa assim, o meu criança problema... está atrapalhando o meu culto aqui. Exatamente. E eu, às vezes, assim, o meu problema é o maior do mundo. Sempre o meu problema é o maior do mundo, sim, né? Sim. E quando você passa a olhar para o próximo com um olhar de compaixão, acho que isso ajudou a igreja a olhar um pouco mais para o próximo com um olhar de compaixão, sabe? E de entender, puxa vida, tem alguém que está chegando aqui e eu posso ajudar essa pessoa. Eu posso olhar para ela e entender o que ela está passando. Então, assim, eu acho que a maior lição que a igreja aprendeu é a compaixão. É o amor mesmo ao próximo, no sentido bíblico mesmo ali, sabe? De
Eu quero amar aquela pessoa como a mim mesmo. Então, assim, eu quero dar a ela o que eu gostaria de receber e eu vou dar o melhor para ela. E a igreja passa, então, a oferecer isso. Não estou falando que é perfeito, porque não é, tá, Léo? E está longe de ser, né? Tem muita dificuldade, tem muita gente que ainda não faz, que não entende, mas de uma forma geral, eu acho que a maior lição que a igreja aprendeu foi essa, o olhar da compaixão, sabe? De poder olhar para o outro e falar assim, poxa, aquela criança está me atrapalhando. Não, ela não está me atrapalhando. Eu não posso ser atrapalhado por uma criança. Puxa, peraí, eu tenho maturidade para ir para um culto e não ser atrapalhado por uma criança, não ser atrapalhado porque um ar-condicionado está gelado ou está quente, ser atrapalhado porque tem um cara de 2 metros na minha frente e eu não consigo enxergar. Sabe, a gente começa a colocar muita culpa nas duas coisas. Eu preciso, não, cara, eu venho aqui e eu quero adorar o Senhor com o que eu posso dar. Então, eu vou dar tudo que eu puder aqui sem que os outros me atrapalhem. Eu não vou me preocupar com o que os outros estão fazendo. Eu quero dar o meu melhor a Deus e dar ao próximo, porque dando ao próximo, eu estou dando a Deus também, né? Então, acho que é por aí. Acho que a lição maior é essa, da compaixão e do olhar para o próximo nesse sentido. Tá bom. Olha, estou vendo que tá sem água aí. Eu pedi, Pedro, traz uma água pra gente lá. A minha acabou também aqui. A gente tá falando... Fala pra caramba, né? A gente tá falando Obrigado, bastante aí. E, Alisson, você tá liderando a igreja e hoje... O mundo está totalmente diferente de quando você foi lá pro ministério. Tá me chamando de velho, cara. Tô um pouquinho, vida, cara. Essa barba branca aí não deixa eu mentir, né? Mas o mundo mudou muito. O mundo tem mudado com uma velocidade muito maior, né? Quando a Bíblia fala lá, Abraão, Isaac e Jacó tinham os recortes de geração muito mais longos, mas hoje as coisas mudam muito. O mundo que o Gustavo está com 12 anos, totalmente diferente do que o mundo que o Alisson vivia quando tinha 12 anos, mundo polarizado, cheio de ansiedade. E aí, Alisson, a pergunta é, onde que o membro da igreja ele deve buscar refúgio e esperança prática para vencer o desânimo, vencer essa pressão do dia a dia? Então, vamos lá. Até pensando nisso, Léo, a gente começa a pensar o seguinte. Para mim, e é o que faz muito sentido para mim, é a questão do propósito. Acho que quando você tem um propósito definido, um objetivo definido, isso vai te ajudar a vencer a ansiedade, as dificuldades. E é claro que não é tão simplista desse jeito, claro, né? Mas de uma forma assim geral que eu quero dizer. Mas o propósito, ele vai te ajudar a enxergar assim. E aí, quando eu penso em propósito, eu volto para a teologia, eu volto para a Bíblia. Aonde que eu vou encontrar na Bíblia algo prático com relação ao propósito? Quando eu aprendo na Bíblia que quer que eu coma, quer beba, quer que eu faça qualquer outra coisa, eu preciso fazer para a glória de Deus. Então, quando eu passo a entender que na prática o que eu faço é para a glória de Deus, o que eu busco fazer é para a glória de Deus, eu começo nessa geração, que é, como você disse, muito polarizada, uma geração que não consegue assistir um vídeo de 1 minuto mais, né? Ela vai para o Instagram e é 15 segundos no máximo que ela vai assistir, ela vai rolar aquilo ali o tempo todo. É uma geração que quer tudo muito pronto, enfim, por aí vai, né? Uma geração muito fluida, muito líquida. Como é que essa geração ela vai enxergar e vencer esses desafios da ansiedade, das dificuldades e tudo mais? No propósito. Bom, se eu entendo que tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus, eu entendi que eu acordar na segunda-feira às 6 ou às 5 para me preparar para um trabalho não é simplesmente porque eu tenho que ir trabalhar ou porque eu preciso cumprir um propósito ali, sabe? Eu tenho que cumprir um horário porque se eu não for trabalhar eu vou perder meu emprego. Não, é porque eu vou lá para a glória de Deus. Eu sempre falo lá na igreja, com a turma lá, de vez em quando na pregação, eu falo isso. Gente, o cristão, ele tem que ser o melhor funcionário. Ele tem que ser o melhor patrão. Ele tem que ser o melhor engenheiro, ele tem que ser o melhor médico, ele tem que ser o melhor pedreiro, ele tem que ser o melhor aluno, ele tem que tirar as melhores notas. E se não está tirando as melhores notas, ele precisa buscar tirar as melhores que ele consegue. Por quê? Porque ele não está fazendo para si. Ele não está fazendo para construir um patrimônio. Ele não está fazendo para alcançar apenas algo, um bem. Ele está fazendo aquilo para a glória de Deus. Então, quando eu acordo às segunda-feira, eu acordo para fazer aquilo para a glória de Deus.
E aí eu preciso vencer isso dessa forma. Vou te dar um exemplo que a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Dos exercícios físicos, por exemplo. Eu detesto ir na academia. Vem cá, Pedro, entra com a água aí. Já que tá falando de exercício exatamente. físico, a água vai contribuir com o assunto aí. Vai nos ajudar. Obrigado, Pedro. Por exemplo, né? Eu não gosto, eu detesto, né? Academia, tudo. Não gosto. Mas você gosta de alguma outra atividade? Gosto de esportes, gosto de qualquer legal. tipo de esporte, com, né, coletivo, bola, coletivo, sim, eu gosto, né? Uma corrida e tudo ali, enfim. Mas ainda assim eu não faço, né? Gosta, mas não faz, tá certo. Eu gosto de ver, de assistir. Cansa menos. Cansa menos. Mas ainda assim eu preciso pensar o quê? Eu preciso fazer isso? Preciso. Pela minha saúde? Primariamente não. Primariamente eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Por quê? Porque melhorando a minha saúde, eu não estou fazendo isso apenas para a minha saúde em si, mas porque o final dela glorifica a Deus. Então, até isso, olha só, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha prática. Eu preciso começar a fazer algo, porque eu não estou fazendo algo ali só porque eu preciso emagrecer, perder ou melhorar a minha saúde física como um todo. Isso está incluído? Sim. Mas o resultado final disso não é ter um corpo esbelto para me apresentar para a vaidade. Não. É ter um corpo melhor para a glória de Deus. E aí é que eu entro muito na questão prática. Falo isso muito com o pessoal da igreja nesse sentido, Léo. O que vai me ajudar a vencer os desafios da vida de forma prática? Entender que tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Então, se eu estou com um casamento um pouco mais ou menos, eu começo a pensar, puxa vida, eu trataria minha esposa assim, entendendo que Cristo não trata a igreja dele assim? Opa! A esposa, vocês tratariam Cristo da maneira como vocês estão tratando seus maridos? Então, são perguntas que nos fazem refletir no propósito final. Então, meu casamento, meus estudos, meu trabalho, minha qualidade física, minha saúde, tudo isso que vai trazer, muitas vezes, como você colocou de hoje em dia, né? A necessidade, porque tem uma ansiedade, porque nem tudo... A gente olha a vida de todo mundo, está todo mundo muito bem, né? Porque a rede social mostra isso, mas a rede social é uma farsa, né? O que você vê na rede social não é a vida real. Mas todo mundo fica o quê? Puxa vida, eu nunca saio. Toda hora que eu olho o Instagram, tá todo mundo no restaurante comendo japonês. Eu tenho 3 anos que eu vou no rodízio japonês, tá todo mundo comendo. O que tá acontecendo? Você começa por quê? Porque aquela pessoa que também tá há 3 anos comendo, postou agora. E você viu aquilo ali. Então, assim, você vai começar a achar que todo mundo tá muito bem. E você não tá. Aí você entra na ansiedade, você entra nas preocupações, você tem as crises e tudo mais. Então, assim, quando você começa a fazer tudo pensando que, na prática, o que você faz é para a glória de Deus, muda. Até o dirigir, o trânsito, parar, né? Você pega trânsitos complicados. Puxa, mas eu estou dirigindo aqui para a glória de Deus. Não posso brigar com a pessoa, não posso bater no carro do lado. Não, eu vou fazer para a glória de Deus. Faz muito sentido, Léo. Faz muito sentido. Mas virar essa chave aqui que não é tão simples. Igual você falou, a prática. Virar isso aqui para a prática que é mais complicado. Mas eu penso que esse é o caminho, cara. O caminho para a vida abundante, nesse sentido aí da prática, é por aí, sabe? Nesse sentido. E você falou, né, das redes sociais, que são um recorte ali, está publicado o que a gente quer publicar, com algum objetivo, e está justo, não? Sim, tá lógico, cumprindo ali um papel. Nós que precisamos aprender a fazer esse filtro. Entender isso, exatamente. Que aquilo é uma propaganda. A rede social agora é uma vitrine, não é um álbum de fotos, como talvez tenha sido no começo. Isso, exatamente. Você até pode encarar assim, né, a nível pessoal. Eu não estou vendendo nada aqui, eu não estou me expondo, só estou botando aqui. Pô, o Gustavo, sei lá, fez um gol legal, vou postar aqui e tudo mais. Mas precisa entender isso para poder olhar para a vida de uma forma mais prática, mais leve, mais fácil, assim, no dia a dia. Igual esse bate-papo nosso aqui. Estou falando muito da Igreja Betânia, do sucesso dela, do crescimento e tal, mas você é um homem, você é um ser humano, e para além, Alisson, das questões assim da igreja, que às vezes vai fazer muito parte da sua vida, é claro, é o ministério. Olha a paixão que você tem pelo ministério, como você respondeu aqui no começo. Mas qual que seria, Alisson, a maior lição de fé que você aprendeu e que todo membro da igreja poderia aprender também para ter sucesso na sua vida, para ter sucesso na sua caminhada? A maior lição de fé é você literalmente confiar em Deus, em tudo que você vai fazer na vida. Muita humildade, tratar as pessoas de uma forma que você gostaria
de entender que você também seria tratado, é a prática do evangelho. A maior lição de fé, Léo, é entender que a gente não consegue fazer nada sem Cristo. E de que nós precisamos de Cristo. E que, embora haja muitas pessoas que pensem que dá para você ter Cristo sem a igreja de Cristo, também eu acho que é um pouco irreal. Porque não tem muito sentido você ter um relacionamento com o cabeça e não ter com o corpo. Seria a ideia de você ter um relacionamento à distância. Nenhum relacionamento à distância perdura muito tempo apenas à distância. Você só tem relacionamento com alguém à distância. A pessoa mora lá no Japão e você aqui, você vai viver 45 anos casado com essa pessoa sem estar com ela. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, a lição de fé é que quando eu estou também com a igreja de Cristo, que é imperfeita, é falha, tem seus defeitos, porque nós somos assim, somos imperfeitos, mas o relacionamento, a prática ali de você estar com a igreja, viver a vida comum da igreja, é também parte desse desenvolver da fé que você quer ter com o cabeça da igreja, que é Jesus. Então, assim, a lição de fé é essa, é confiar em Deus, depender de Deus para tudo que você vai fazer. É claro que tem o seu mérito, muita coisa, é lógico que você vai, né, conquistar através dos seus estudos, do seu trabalho, da sua busca, lógico que vai, lógico. Mas ainda assim, no final de tudo isso, quem te deu saúde, inteligência, isso tudo foi Deus. Então, a dependência de Deus está em tudo que a gente faz. Então, eu confio, eu dependo, isso me faz humilde e me faz me relacionar com Cristo. E me relacionando com Cristo, eu me relaciono com a igreja de Cristo. Porque não tem sentido dizer que eu amo a Cristo e não amo o corpo de Cristo. Eu amo, ou em outra ilustração, que a própria Bíblia traz, eu amo Cristo, mas eu detesto a sua noiva. Você teria relacionamento com alguém que virasse para você e falasse assim, cara, eu detesto sua esposa, eu não quero nunca estar com a sua esposa. Sua esposa, eu não gosto dela, porque ela tem muitos defeitos, ela não vale nada. Você teria um relacionamento com uma pessoa dessa? Não tem sentido. Então, não tem sentido você falar, eu amo o Cristo, mas eu não amo a sua noiva. Então, assim, não cabe na mente, não tem lógica isso. Então, é você realmente entender isso. Para a minha vida, a lição de fé é essa. Confiar, depender, humildade, que me traz um relacionamento íntimo com Cristo e com a igreja de Cristo, que vai me dar aí base para tudo na vida, para aquilo que eu preciso fazer. Eu imagino que com esse crescimento da igreja, vocês têm experimentado um crescimento da estrutura, novos líderes, novas pessoas, tarefas, rotinas e tudo mais. E aí eu acredito que o relacionamento pessoal vai aflorando cada vez mais. Pastor, pô, fulano não entregou, fulano diz que vai entregar e não entrega, ou fulano é isso, fulano é aquilo e tal, que não sei o quê. E aí você talvez já comece a perceber se, bom, tá faltando a essa pessoa aqui entregar isso tudo a Cristo, assim, para entender que aquele irmão não está conseguindo, ou está realmente descompromissado com aquela questão e poder trabalhar isso. Como é que você está fazendo essa parte assim, Alisson, de gerenciar esses líderes aí, de dar apoio para que eles não desistam das pessoas, Sim, né, sim. e acabem falhando Léo, nessa vou parte? te falar, cara, isso é um grande desafio, tá, Léo? É um grande desafio porque, assim, de uma forma geral, a nossa liderança ela é voluntária. Voluntária que eu digo, assim, que ela não Sim. está full time ali Sim, na sim. igreja, né? Porque eu também não gosto muito desse termo, porque eu acho que o voluntário é aquele que dá e não recebe nada. Aham. E a gente não pode dizer que a gente não recebe. Sim. Na verdade, a gente já recebeu Sim, tudo, são né? líderes da igreja, mas que não tem uma relação empregatícia exatamente. ali, Então, são assim, remunerados. eu não posso cobrar que esse líder esteja na igreja toda semana, todo dia, e me entregue tudo o que entregaria como se estivesse, como você disse, empregado ali, né, full time na igreja. 8 horas por semana, Exatamente. por dia. Exatamente. Então, assim, eu acho que é o grande desafio também tá aí, sabe? Gerenciar e gerir tudo isso. E aí, assim, de alguma forma a gente tenta fazer, o que também nos ajuda muito é a tecnologia, né? De fazer isso muito à distância hoje, por meio das redes sociais, dos encontros online, quando a gente faz, né? E resolve por mensagens, muitas coisas. Mas gerir isso, cara, tem sido um grande, assim, realmente não digo que é um problema, mas é uma necessidade. E aí, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas ao meu redor, ao nosso redor, né? Que tem nos servido dessa forma, sabe? Que tem colocado os seus talentos, sabe? Com relação
a planilhas, com relação a programas, com relação à facilidade em resolver problemas desse tipo e outros mais. E aí eu começo a lidar mais com a questão de cuidar da pessoa em si, né? De cuidar do líder em si, de poder ter um tempo com ele vez ou outra, orar com ele, de poder, nas reuniões, muitas vezes cuidar do coração dele e não necessariamente do que ele não está me entregando. E às vezes a gente vai estar ali, só a última reunião que eu fiz com meus líderes de célula, por exemplo, a gente só sentou, fizemos um café, comemos um café, cantamos uma canção e eu compartilhei o coração com eles. Então não cobramos multiplicação, não cobramos, sabe, entrega, como é que... Não, sabe, foi uma situação só de cuidar do coração, que muitas vezes nos falta um pouco isso também, Léo. Então, Léo, assim, graças a Deus, assim, Deus tem levantado pessoas para me ajudar nisso, porque eu sozinho não conseguiria. Primeiro que eu não vou saber lidar com tudo isso, que eu digo até tecnicamente falando, né, com algumas coisas, os meninos me entregam, né, o Vaguinho tá aqui comigo, brinco com ele, o Vaguinho mandou Vaguinho, manda uma planilha para mim, manda um link. Eu falei, cara, link, mano. Pedi uma planilha. Pedi uma planilha, cara. Aí o link te leva para a planilha. Eu, não, tô aprendendo, Vaguinho, deixa comigo. Então, assim, coisas que a gente vai aprendendo com eles, né? A gente vai aprendendo também com os meninos mais novos, com a tecnologia que eles têm, que eles trazem, e a gente aprende muito com eles. Então, assim, o grande desafio é conseguir manter os líderes motivados. E aí, de novo, a motivação é a glória de Deus, é a entrega para Deus. Eu vi um cortezinho do Luciano Subirá. Acho que não é pregação que ele falou isso. Ele falou de que alguém, enfim, passou alguma decepção na igreja e saiu da igreja. E ao sair da igreja, essa pessoa, ela falou, acho que com a esposa dele, falou assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz na igreja, de tal, de tal, de tal. Ela ficou muito magoada, né? E aí a esposa dele virou para ele e falou assim, bom, mas se você fez para Cristo, por mais que essa pessoa tenha te decepcionado, você não poderia dizer isso. Porque se você fez para Cristo, você não pode se arrepender de nada que você fez antes. Você fez para a glória dele, não para esta pessoa. Por mais que essa pessoa possa até ter errado mesmo com você, mas você estava fazendo para Cristo. Então, assim, você não pode sair falando mal da noiva, da igreja, por causa daquela pessoa em si. Você estava fazendo para Cristo ou não? Se você não estava fazendo para Cristo, aí eu te entendo. Ok, você pode sair realmente reclamando e falando que você se arrepende. Por quê? Porque você não fez na intenção correta, na intenção verdadeira do coração, que deveria ser Cristo. Você fez para si. Então, assim, levar os líderes e todos aqueles que trabalham na igreja, porque hoje a gente tem uma escala de domingo, por exemplo, a gente tem mais de 50 pessoas trabalhando por domingo na igreja. Então, você imagina, toda essa escala, e muitas dessas pessoas dessa escala vão voltar daqui a 2 domingos para trabalhar de novo. Alguns até no outro domingo, porque às vezes troca e tudo. A gente tenta gerir essa escala para que não fique pesado, mas tem gente que eu sei que está pesado. Eu sei que tá, sabe, Léo? E para que o relacionamento deles com a igreja não seja só o servir. Exatamente, cara. Exatamente. E às vezes eu cobro isso também deles. Se você só está trabalhando. Não, não é só o trabalho. Estar ali no culto também, no sentido de eu vim aqui hoje só dar. Só cultuar ali mesmo, no culto em si e entregar. Porque a gente também está cultuando com o serviço, lógico. Mas o trabalho em si não ser apenas um peso, ser apenas um serviço, mas ser exatamente uma entrega de adoração a Deus. Então, assim, é um grande desafio, Léo. Um grande desafio, eu penso que é um dos mais difíceis, sabe? Você gerir isso tudo de uma forma de liderança, de trabalho, de que não fique pesado, de que as pessoas façam... E aí tem essa gestão de pessoas, né? Porque, querendo ou não, um aqui vai ter uma rixa com o outro, que aconteceu um negócio, um não gostou do que falou. Enfim, tem muito isso, né? Bastante. Tem bastante. Não na Bibre, só na Betânia que tem. Só na Betânia, só na Betânia. Alisson, você citou esse caso, né, dessa mudança de igreja, a pessoa estava com motivação errada no coração. A Betânia tem recebido muitas pessoas por batismo, mas existe esse trânsito religioso muito grande, pessoas muito mudando comum, né? Sim. de igreja. Quais que são assim os maiores motivos que você tem ouvido lá? Não que as pessoas cheguem lá e falem mal das suas ex-igrejas, dos seus ex-pastores, mas o que você está conseguindo identificar assim que tem... Você está me colocando em maus lençóis, Léo. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. O que você tem mais percebido assim, pô, as pessoas estão saindo da igreja por esse motivo, por outro? Tem esse que você falou, né, dela estar ali com a motivação
errada. Aham. Mas talvez aquilo que tenha faltado, esteja faltando nas igrejas, você está conseguindo identificar com esses gabinetes, com esses bate-papos que você tem com os membros. Sim, de uma forma geral, como eu disse, a questão da própria do acolhimento com relação a crianças e crianças atípicas em especial, a gente tem recebendo muitas visitas de pessoas que vêm nessa situação, né? Famílias que muitas vezes chegam ali e falam assim, poxa, pastor, eu tinha 3 anos, 2 anos que eu não sabia o que era ficar num culto aqui e adorar o Senhor, ouvir uma palavra sem que eu precisasse sair porque a criança chorou e tudo, porque eu precisava ficar com ela o tempo todo, ou não tivesse alguém para cuidar, né, estar com meu filho ensinando ali naquele momento enquanto a gente está aqui. Então isso é uma das coisas que a gente ouve, né, Léo? Quando as pessoas chegam. E, de novo, só abrir um parênteses aqui, né? A gente não cuida das crianças para que os pais adorem, né? As crianças vão adorar também, né? Lógico. Mas só para não ficar aquele entendimento, parece que a gente está fazendo uma creche para o pai adorar. Não é isso, né? Sim, sim. Mas, enfim, fecha parênteses. Uma outra coisa também que a gente acaba ouvindo, e aí não estou nem falando, tô falando de uma forma geral, não estou nem falando entre batistas só, né, Léo? De uma forma geral. Às vezes eu ouço muito essa parte mesmo da questão da palavra, sabe? Da necessidade de ter um alimento mais sólido, mais completo ali, no sentido de, poxa, tenho ouvido aqui a pregação, tem sido mais presente para mim, eu tenho aprendido muito, né? Hoje, uma vez eu ouvi um irmão que falou, poxa, pastor, aqui a gente está conseguindo entender coisas que a gente não tinha entendido ainda na palavra. Então, assim, tem uma irmã lá que ela sempre comenta comigo, né? Uma senhora que chegou e falou, poxa, pastor, eu estou há 20 anos na igreja, agora que eu entendi esse assunto. Numa situação mesmo, às vezes, às vezes uma questão de ter entendido mesmo por uma explicação e tudo mais, né? Porque é ruim de, às vezes, falar assim, né, Léo? Às vezes parece que a gente está... eu não estou criticando, Claro, entendeu, Léo? De uma certeza. forma assim, é complicado. Mas, assim, nesse sentido. E também num sentido relacional. Relacional, não assim, de tive um problema com alguém, mas no sentido de que, às vezes... Falta do da falta, exatamente. relacionamento. Da falta do relacionamento, é isso aí. Da falta de ter um relacionamento para os filhos adolescentes, da família não conseguir se relacionar, por não ter atividades na igreja que o favoreça isso, sabe? Do relacionamento entre a igreja, da própria igreja e tudo mais. Então a gente acaba ouvindo muito isso, Léo. Assim, acho que são as mais, assim, que a gente lembra mais, sabe? A questão das crianças atípicos, o relacionamento, de ter trabalhos para que as famílias se envolvam em outras questões, adolescentes, jovens, casais e outras coisas mais. E, de uma forma geral, a pregação, a centralidade ali da pregação, o valor do ensino, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Tá certo. Pastor Alisson falou que, na experiência dele, as pessoas têm sentido falta de acolhimento, citando as crianças atípicas, num momento de crise, de dificuldade, de uma novidade, as pessoas têm sentido que a igreja não tem conseguido responder a essa demanda que eles têm. Pastor Alisson falou da palavra de Deus e falou também dos relacionamentos. Qual das três aí para você é que talvez tenha mais faltado na sua igreja ou esteja faltando aí na sua igreja? Será que vai ser você a resposta para esse problema, para essa dificuldade que talvez a sua igreja esteja vivendo? Queria pedir novamente para você se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Esse podcast é um patrocínio de Cria Estúdio, essa qualidade de vídeo, de áudio que você está acompanhando aqui, pode estar a serviço seu, pessoal, para um podcast, se você tiver esse projeto, para uma videoaula, para uma mentoria, para conteúdo da sua rede social pessoal ou também a nível profissional. Você vai encontrar o link aqui na descrição, faz contato com o Cria Estúdio, você pode também ter o seu material audiovisual com essa qualidade, com essa perfeição aqui. Sem dúvidas, é um dos melhores, se não o melhor estúdio de podcast aqui da região sul-fluminense. Você precisa conhecer o Cria Estúdio. Hoje a gente vai ainda fazer mais uma pergunta aqui para o Pastor Alisson para finalizar, mas hoje a gente está finalizando aqui a primeira temporada do Vida Abundante Podcast. Foi e está sendo um caminho sensacional com esses 8 episódios, esses 8 conteúdos que eu gravei aqui. E eu queria deixar esse espaço aberto para você colocar sugestões de temas, de pessoas, de assuntos, para que a gente possa, então, estar planejando a segunda temporada do Vida Abundante Podcast. Foram 8 momentos aqui sensacionais. Eu quero te agradecer por você ter acompanhado qualquer um deles, qualquer minutinho que você
acompanhou. Eu me sinto privilegiado por Deus de ter a sua audiência e quero deixar esse espaço aberto, como já disse. Deixa aqui seu comentário. Pastor Léo, fala sobre isso, traz tal pessoa, eu tenho essa dúvida sobre esse assunto aqui. Você viu que eu trouxe uma médica para falar dos recém-nascidos, das crianças, dos bebês, trouxe uma psicóloga para falar da parte da saúde mental dos adolescentes, trouxe um pastor especialista em adolescente. Vida abundante não se resume a um aspecto apenas da vida, ele é bem amplo. Jesus quer cuidar da sua vida por completo, da nossa vida por completo, e você pode me ajudar a preparar a segunda temporada do Vida Abundante Podcast. Pastor Alisson, para a gente fechar aqui, a última pergunta que eu tenho para fazer para você, você falou, né, de como que às vezes as pessoas têm negligenciado essa vida em comunidade, essa vida na igreja. O que é vida abundante e como que esse envolvimento na igreja vai favorecer que a pessoa tenha essa vida em abundância? Ô, Léo, eu acho não, né? Tenho certeza que a vida abundante, primeiro, ela só pode existir mesmo em Cristo, né? Até porque o próprio Cristo disse isso, que ele veio nos dar a vida abundante. Abundante é na ideia de pleno, de completo, de ter tudo que você carece. Ou seja, o único que pode preencher totalmente a nossa carência é Jesus. Então, talvez outras pessoas que estejam assistindo até o podcast, né, e de alguma forma chegaram até aqui, elas possam entender isso, de que não é longe de Cristo, é com Cristo. Então, primeiro ponto, você precisa se entregar a Cristo e tê-lo como Senhor, Salvador, reconhecê-lo como Filho de Deus, para que ele realmente possa desenvolver a vida abundante na sua vida. E aí, a partir desse momento, aí sim, e aí a gente passa a ter a vida abundante. E essa vida abundante que a gente pode experimentar aqui, penso eu agora, em vários aspectos, no primeiro momento, de você ter um bom relacionamento com o próprio Cristo, no sentido de você ter sua devocional, você ter ali o seu tempo de oração, você ter o seu momento com Deus, mesmo que seja mínimo naquele dia, né? 1 versículo, 2 ou 3, mas você poder ter esse momento com o Senhor, de entregar-se a Ele nesse sentido, você ter bons relacionamentos, você desenvolver bons relacionamentos, e não apenas relacionamentos utilitários, né? Que muita gente às vezes tem. Eu estou me relacionando com essa pessoa pelo que ela pode me oferecer, pelo que ela pode me dar. Não, relacione-se com pessoas por quem elas são e pelo que você pode dar a elas, né? Pelo simples fato de estar junto. É tão bom você estar entre pessoas que você está ali brincando, se divertindo, rindo, né? E compartilhando vida e podendo ter esse momento junto ali sem um julgamento em si, mas apenas conversando, né? Falando sobre futebol, falando de outras coisas mais e tendo esse relacionamento. Tem que ter um churrasco, lógico, né? A vida abundante tem que ter churrasco. Se não tiver churrasco, não é vida abundante. Facilita muito. De preferência com a picanha ali, né? Então, faz parte do relacionamento. E, Léo, por fim, eu acredito que seja mesmo a ideia de você ter um propósito definido. Você realmente entender para que você está nessa vida. E aí esse para quê, ele deve ser respondido em primeiro lugar, que é para a glória de Deus, mas um para quê também no sentido de o que eu vou desenvolver nessa vida ao ponto de que isto que eu estou fazendo glorifique a Deus, mas que faça sentido na vida de outras pessoas, que abençoe outras pessoas. E perceba que na minha fala, eu sempre tenho falado isso, eu penso que a vida abundante ela está muito mais ligada ao que eu dou do que eu recebo, sabe, Léo? Eu penso muito nisso. Acho que a vida abundante é muito mais naquilo que eu posso dar. E Cristo foi assim. Na vida de Cristo foi assim. Ele veio para dar. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Exatamente. Então, ele veio para servir e não para ser servido e nos ensinou isso. Então, penso eu que é por esse caminho. A vida abundante nesse sentido. E aí, todo o restante vai fazer sentido. Quando você tem uma família, você pode dar mais que receber, sua família vai ser uma família mais saudável. Se você está no trabalho, você entende que no trabalho você está ali para dar e não para receber, vai ser mais saudável. Até no amigo oculto é mais saudável, né? Tá chegando amigo oculto, hein? Não vai ficar preocupado com o que você vai receber, vai pensando no que você vai dar. Por quê? Porque a vida abundante é nisso, né? É no que você dá e não naquilo que você recebe. Eu penso que é por esse caminho, sabe, Léo? E o relacionamento é tudo, acho que é por aí que a gente caminha.
Pastor Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui. Você entregou muito do seu coração e é bom ver pastores jovens olhando para Cristo, tendo Amém. alegria no ministério que Cristo confiou e vivendo aquilo que o Senhor pode realizar através, claro, da bênção de Deus, mas também de se colocar na brecha, se colocar nas mãos do Senhor, para dentro daquilo que está acontecendo na sua comunidade de fé, ter uma resposta àquilo ali. Que Deus continue abençoando sua vida, Amém, sua Léo. família, Kelly, as crianças, o ministério lá na Igreja Batista Betânia. E é isso, Amém. galera. Eu recebi hoje aqui pastor Alisson Pinheiro, pastor da Igreja Batista Betânia, no São Luís. Fica com Deus, um abraço, pastor Alisson. Dá um último tchau aí, uma Amém. última palavra. E obrigado Valeu. pela sua presença. Já Obrigado. encerrando sem deixar você falar. Não, que isso. Obrigado, Léo, pelo convite. Obrigado aí a todos que nos assistiram, nos ouviram até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Um privilégio ter participado aqui com você. E, Léo, que Deus continue aí te usando, como já tem usado na igreja, no seu ministério, na sua família, nesse novo projeto e vendo aí a segunda temporada, que seja bênção também, com as novas ideias, que seja bênção mesmo e parabéns pelo trabalho, que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo convite. Valeu, Alisson. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.